A neutralidade de rede é lei em Portugal há mais de 2 anos. Significa que em todo o território e em todos os serviços, os operadores de internet têm uma obrigação clara: tratar todo o tráfego como igual. Mas há poucos meses, Portugal aparecia nos médias internacionais como um mau exemplo. O congressista americano Ro Khanna chegou a apontar serviços específicos que dizia violarem a neutralidade de rede em Portugal. Então, se a neutralidade de rede está na lei, existe mesmo na prática? A maior parte dos consumidores em Portugal tem beneficiado dessa neutralidade da rede, porque grande parte dos consumidores têm contratado com as empresas que prestam esse serviço de uma condição de serviço que lhes permite fazer precisamente essas escolhas sem estarem restringidos a nenhuma aplicação ou nenhum produto em concreto. Quando se fala na maioria, quer dizer que há exceções. E em Portugal, a exceção já foi apontada. São os tarifários Zero Rating. Os tarifários Zero Rating são os pacotes de dados para o telemóvel que te deixam usar certas aplicações sem gastar dados móveis. Quase todas as operadoras portuguesas têm tarifários deste tipo. Na União Europeia, a neutralidade da internet é lei. São as regras europeias que se aplicam em Portugal, mas não há regulamentação específica para os tarifários Zero Rating. Os reguladores de cada país têm de tomar uma posição individual. Na Europa, só aqueles países que já não têm limites de tráfego mensal nos tarifários móveis é que não tem problemas de zero rating. Esta solução de que as ofertas de zero rating devem ser analisadas caso a caso simplesmente não resulta, porque nem sequer metade dos países tiveram análises desses casos. Os reguladores de cada país, só metade é que já fez algum tipo de análise a ofertas de zero rating. O regulador português, a Anacom, já tem uma resposta. Mais de 2 anos depois, publicou um princípio de decisão. Vários tarifários Zero Rating podem operar de forma ilegal. A decisão ainda está em consulta pública e é oposta pelas operadoras móveis. No total, a Anacom encontrou 14 tarifários em Portugal que podem ir contra as regras europeias de roaming ou de neutralidade de rede. Se a decisão final se confirmar, os operadores têm ordem para mudar todos estes tarifários. Mas se não o fizerem, não está prevista qualquer sanção na lei portuguesa. A lei das comunicações eletrónicas tem de ser adaptada para dar o poder ao regulador de multar ou castigar as operadoras que não respeitem a neutralidade de rede. A Anacom já propôs a mudança ao governo, mas durante o período de consulta pública, a lei continua igual. Significa que há aqui um período de tempo que vai decorrer entretanto, dentro do qual também contamos ser possível apresentar novamente e agora conjuntamente todas as propostas de alteração da Lei de Comunicações Eletrónicas e também se me perguntar qual é a expectativa que tenho é que quer o Governo, quer a Assembleia da República tomem tão breve quanto possível as decisões de alteração da lei para que no dia em que se cumprir esse período de 40 dias que os operadores têm para aplicar essas determinações, enfim, se não o fizerem, como eu digo, não espero que isso aconteça, mas para a eventualidade disso poder vir a acontecer, é bom que a Lei de Comunicações Eletrónicas dê à Autoridade Nacional de Comunicações os instrumentos sancionatórios. Mais do que por boa vontade, o presidente da Anacom considera que os operadores vão obedecer à lei para defender a reputação das empresas e os interesses dos consumidores. Há um castigo que é muitíssimo importante, que é a sanção da opinião pública. Mais importante que a coima e que a multa é também para qualquer empresa e, portanto, também para as empresas de telecomunicações em Portugal fazerem um bom serviço aos seus clientes e prestarem um serviço que vá de acordo àquilo que são as normas europeias e que são as regras de liberdade de escolha dos consumidores. Portanto, não antecipo, não espero que qualquer operador em Portugal deixe de cumprir as decisões que a Anacom venha a tomar nesta matéria. Os tarifários Zero Rating são uma das estratégias de adaptação das operadoras de comunicações à era digital. E se os operadores se adaptam, também a lei tem de seguir as novas realidades da comunicação. A União Europeia já consagrou nas leis este princípio da neutralidade da rede desde 2015. E com estas normas, no fundo, evitamos ter 28 leis diferentes em 28 países e leis diferentes. E apesar de sabermos que há uma evolução muito rápida na internet e mais geralmente na economia digital, as regras que existem
continuam a ser bastante atuais e a Comissão Europeia não prevê novas normas ou não prevê alterações àquilo que está em vigor hoje. Em 2015, eu penso que houve um grande esforço no sentido de aproveitar normas que sejam gerais e tecnologicamente neutras para não travar os progressos e as inovações naquele que é este grande setor da economia digital. A internet não tem fronteiras, mas o fim da neutralidade de rede nos Estados Unidos pode ter tido o efeito contrário na União Europeia, logo em Portugal. Eu penso que, ao contrário dos Estados Unidos, não antevejo hoje na Europa qualquer mudança no atual modelo da internet e mais especificamente no que toca à sua pergunta, à neutralidade da rede. E este princípio para mim é fundamental, não só para os consumidores, que somos todos nós, mas acho também para as empresas, que competem assim num pé de igualdade, independentemente de serem pequenas ou grandes ou do país de origem. E é precisamente esta neutralidade da internet que promove, a meu ver, a inovação dos novos produtos, serviços e mercados e que faz da União Europeia um continente assente na economia digital. O fim da neutralidade de rede nos Estados Unidos pode mesmo significar uma quebra na inovação e no desenvolvimento tecnológico desde a maior economia no mundo. Mas no mercado global, a quebra de um lado abre espaço para o crescimento de outro. Hoje em dia há uma realidade que não conhece fronteiras, que é precisamente a realidade da inovação. E, portanto, a inovação acontece nos Estados Unidos, como acontece em muitos países europeus, como acontece em Portugal. E quando qualquer mercado cria barreiras, os agentes económicos desse mercado fogem para outros mercados. Isso aconteceu ao longo do último século com vários setores de atividade. E, portanto, neste setor, que é um setor digital, a investigação e a inovação está aí, vai continuar com bastante pujança e com bastante afirmação. E, portanto, é bom que a Europa esteja nesse projeto e é bom que Portugal também crie todas as condições para que a investigação em Portugal se desenvolva. O futuro da internet em Portugal é de rede neutra, mas ainda sem castigos para quem não a fornecer. A neutralidade de rede em Portugal é um caminho ainda a ser feito.